Hoje iremos falar sobre a Teoria Geral da Administração, TGA, e abordaremos a introdução e os métodos de Taylor Fayol e Max Weber. Introdução, a definição de administração. Em sua origem, a palavra administração significa desenvolver uma função sob comando de outro, prestar um serviço a outro. Porém, esse conceito de administração hoje se torna ultrapassado. Nos dias de hoje, a administração figura como a única instituição que transcende as fronteiras de países e organizações, apresentando um significado global e mundial. O foco agora está na organização administrativa que maneja a tecnologia, a informação e a produtividade, sendo esta a maneira pela qual a sociedade consegue que as coisas sejam feitas. Além disso, a administração caminha cada vez mais para uma ciência universal. Ela é necessária não só para administradores, mas também para todas as áreas de conhecimento humano e científico. A tarefa da administração consiste em interpretar os objetivos propostos pela organização e traduzi-los em ação empresarial. O processo de alcançar objetivos pelo trabalho, como por intermédio de pessoas e outros recursos organizacionais. É o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização e utilizar todos os recursos organizacionais disponíveis para alcançar objetivos organizacionais definidos. O conceito de administração e ênfase das tarefas. Excelência operacional, que traduz em produtos e serviços de alta qualidade. Da estrutura organizacional, nada mais é que a integração e a articulação interna de recursos e competências. A ênfase das pessoas, participação, envolvimento, engajamento e empoderamento das pessoas no seu meio de trabalho. Da tecnologia, a infraestrutura tecnológica com base para operações e informações. E do ambiente, o foco no mundo dos negócios, onde se situam clientes, fornecedores e concorrentes. E o que não está citado é a ênfase da competência, da competitividade, que é o foco em resultados sustentáveis e em competências. Conceito de administração em função das 5 variáveis. A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos. E o comportamento do conjunto dessas variáveis é diferente dos comportamentos de cada variável considerada isoladamente. Ou seja, o peso que essas variáveis formam em conjunto, a eficácia que elas formam, é diferente de cada uma se fosse tratada isoladamente, ou seja, separadamente. A administração científica de Taylor. A padronização, que é a estandardização de máquinas e equipamentos de produção. O cuidado com seu arranjo físico e disposição racional foram outras consequências dessa forte tentativa de reduzir a variabilidade e a diversidade no processo produtivo. A racionalização do trabalho e a aplicação dos princípios de administração científica ao trabalho operário. E o ritmo é o movimento ordenado e cadenciado do produto da linha de montagem em uma série de operações planejadas em postos de trabalho específicos. A teoria clássica de Fayol já aborda princípios, e o primeiro é o princípio da divisão do trabalho, que é o princípio da especialização necessária, ou seja, consiste na designação de tarefas específicas a cada um dos órgãos que compõem a organização empresarial. O princípio da autoridade e da responsabilidade, que a autoridade é o poder derivado da posição ocupada pela pessoa, o direito de dar ordens e poder esperar a obediência. Ambas devem ser equilibradas entre si para funcionar melhor. O princípio da unidade de comando. Cada pessoa deve receber ordens de um e apenas um superior, que é o chefe da organização. O princípio da hierarquia, que a autoridade deve estar disposta em uma hierarquia, isto é, um nível hierárquico deve estar sempre subordinado ao nível hierárquico superior, que é uma função superior à da pessoa.
e o princípio da departamentalização, que consiste em dividir o trabalho, conduzindo a especialização e a diferenciação das tarefas dos órgãos. E o princípio da coordenação, que é a distribuição ordenada do esforço da empresa, a fim de obter unidade de ação e consecução de um fim comum. O modelo burocrático de Weber é dividido em formalização, divisão do trabalho, princípio da hierarquia, impessoalidade, competência técnica, separação entre propriedade e administração e a profissionalização do funcionário. A formalização de todas as atividades da organização são definidas por escrito, que são as rotinas e os procedimentos, e a organização opera de acordo com um conjunto de leis e regras. As regras, os regulamentos, os regimentos internos e estatuto, que são aplicáveis a todos os casos individuais, sem exceção. A divisão do trabalho consiste em cada participante ter um cargo ou posição definida em uma esfera específica de competência, com um dever oficial, atribuição estritamente especificadas e delimitadas, ou seja, cada um no seu quadrado. E o princípio da hierarquia. Cada funcionário é submetido a ordens impessoais que guiam suas ações, de modo a assegurar sua obediência, ou seja, como Fayol. O Weber também acreditava que cada função mais baixa estaria sob controle da mais alta, assegurando assim unidade de controle em que cada funcionário tem um único chefe. A impessoalidade, um funcionário ideal para Weber é impessoal no relacionamento com outros ocupantes de cargos, pois ao passo que as pessoas entram e saem da organização, os cargos permanecem para garantir sua continuidade e perpetuação. A competência técnica é a seleção e a escolha dos participantes da organização que baseia na competência e na qualificação profissional dos candidatos, e não em preferências de ordem pessoal. O sistema também prevê encarreiramento das pessoas e as promoções são feitas de acordo com o mérito funcional, dependendo sempre do julgamento do chefe, do superior. A separação entre propriedade e administração, uma vez que o dirigente, o burocrata, não é necessariamente o dono da organização, é, na verdade, só um profissional especializado na sua gestão. E a profissionalização dos funcionários, que os funcionários da burocracia são profissionais, são especialistas em face da divisão do trabalho, são assalariados de acordo com suas funções ou posição hierárquica. A burocracia permitiu o surgimento dos funcionários como profissionais. As disfunções da burocracia, por fim, são as seguintes. A despersonalização do relacionamento entre os participantes, que diz que os ocupantes de cargo se tratam como tal e não como pessoas, ou seja, eles estavam querendo criar praticamente robôs profissionais. Que as pessoas não se relacionassem entre si no serviço, que se tratassem apenas como profissionais. A internalização das diretrizes, que o funcionário passa a se preocupar mais com as regras e os regulamentos da organização do que com o próprio trabalho dentro dela. O uso da categorização como técnica de processo decisório, que é a tomada de decisão passa a ser prerrogativa do funcionário, cuja categoria hierárquica é mais elevada, independentemente do seu conhecimento sobre o assunto que está sendo decidido. O excesso de formalismo e papelório, que se trata da tendência de formalizar e documentar todas as comunicações, chega a um ponto que pode prejudicar o funcionamento da organização. A exibição de sinais de autoridade, como a burocracia enfatiza enormemente a hierarquia como meio de controle dos participantes, surge a necessidade de utilização de indicadores, de símbolos ou de sinais, que destacam a autoridade e o poder, como é o caso dos uniformes, tipo de sala ou mesa utilizada, entre outros. A superconformidade em relação às regras e aos regulamentos da organização. O funcionário passa a ter verdadeira devoção e obsessão pelas regras e regulamentos, condicionando seu desempenho a eles, e assim deixa de lado os deveres inerentes ao cargo. A propensão dos participantes a se
defender ele de pressões externas, como a organização burocrática recebe pressões externas para realizar mudanças, ou seja, cortes no orçamento, esse tipo de coisa, o funcionário passa a recebê-las como ameaças. A posição que desfruta na organização e um perigo para a sua segurança pessoal. Daí a tendência da pessoa, do funcionário, de se defender contra qualquer tipo de influência externa que, consequentemente, leva à dificuldade no atendimento aos clientes e usuários, tomados como figuras estranhas e portadoras de tais ameaças e pressões. A resistência a mudanças é simplesmente as mudanças apresentam, né, ameaças tanto à sua posição quanto à sua estabilidade na organização. O funcionário se sente mais seguro e protegido com a rotina que domina, pois conhece bem e isso não lhe traz ameaças. Esse foi um resumo sobre o TGA, baseado no livro de Kivenato. E é isso aí. Obrigada.